Olá, meninas e meninos. Hoje a minha aula é continuação do Renascimento. O meu foco nessa aula é o Alto Renascimento, também chamado Alta Renascença, período que representa o ponto culminante da arte italiana, que vai de 1500 a 1527, período patrocinado principalmente pelo Papa Júlio II. Foi um movimento centrado em Roma. Lembram que o Renascimento teria começado em Florença, principalmente na Toscana, que não só Florença. Então não poderia falar de Leonardo da Vinci, um dos maiores, se não o maior gênio do período da Alta Renascença. Há 4 anos atrás eu mandei uma aula sobre Leonardo da Vinci, mas nunca é demais falar desse gênio da pintura, escultura, engenharia, matemática, etc, etc. E ele também é considerado como sendo o precursor da aviação e da balística, concebendo ideias muito à frente do seu tempo, como o protótipo do helicóptero, o tanque de guerra, uso da energia solar, a calculadora, o casco duplo das embarcações e muito, muito mais. Tudo isso estava no seu caderno de anotações. Por isso, ele foi e é considerado um polimata, devido ao conhecimento que tinha em diversas áreas. E também ele é considerado por muitos como o maior gênio da história, tá? Num estudo realizado em 1926, seu QI foi estimado em cerca de 180. A escala de classificação do quociente de inteligência, o QI, vai até 144, tá? E ele teria recebido 180, uma parte. O mais baixo QI, né, considerado, vai a 55 pontos. E o mais alto, 144. E repito, Leonardo da Vinci foi considerado com um QI de 180, tá? Leonardo da Vinci frequentemente é descrito como o arquétipo do Renascimento. O que é arquétipo? É o modelo, o princípio. Ele nasceu em Anciano, numa comuna de Vinci. Já falei para vocês, comuna é como se fosse uma prefeitura, um município, né? Província de Vinci era uma província de Florença. E no final de sua vida, ele vai para a França, onde morre com 67 anos. Depois falarei nessa fase. Tá? Bom, na ocasião que ele estava em Roma, ocorreu também a construção de uma nova Basílica de São Pedro, onde foram requisitados, vocês já viram, vários artistas, como Michelangelo e Rafael, tá? Segundo consta, uma parte, Júlio II, o Papa, teria vendido muitas indulgências, que eram indulgências, perdão dos pecados, para financiar essa reconstrução. Agora, voltando a Leonardo da Vinci, só 15 pinturas chegaram até nós, mas estão entre as pinturas mais famosas e mais reproduzidas do mundo, como a famosa Mona Lisa, que se encontra no Museu do Louvre, e o afresco famosíssimo A Última Ceia, que está na Igreja de Santa Maria del Grazie, em Milão. A Mona Lisa, agora, antes de falar da Mona Lisa, só foram 15 que chegaram até nós, mas além dessas pinturas, também ficaram cadernos de anotações do artista, com desenhos, diagramas, pensamentos que serviram de grande contribuição para as gerações futuras. Agora eu vou falar da Mona Lisa, que é a mais famosa obra dele, tá? E mais valiosa. Acredita-se que foi pintada entre 1503 e 1506. Tem 77 centímetros de altura por 53 de largura. Ele usou uma técnica chamada esfumato. Com perfeição, por meio dessa técnica, a obra causa efeitos de luz e sombra.
Conta-se também que após produzir essa obra, ele enviou-a para o rei, enviou e vendeu-a para o rei da França, onde o artista havia sido contratado para trabalhar, o rei Francisco I. Lá, essa obra então foi vendida para o rei francês, que a princípio a expôs em Fontainebleau, e depois no Palácio de Versalhes, e depois no Louvre, onde está até hoje, tá? Em 1911, essa pintura desapareceu do Louvre. Aí, quem foi que roubou? Esse sumiço, né? Foi só foi visto 24 horas depois do roubo. Começando então uma série de investigações. Quem roubou a obra de Mona Lisa do Louvre? Chegaram nessas investigações até interrogar o pintor Pablo Picasso, por ser considerado um suspeito. Mas não foi ele. Durante 2 anos a obra, enfim, apareceu. Quer dizer, ela ficou 2 anos desaparecida, ninguém achava que ela ia aparecer de novo, mas depois de 2 anos houve uma denúncia apontando que um italiano, tá? Vincenzo Perugia, antigo funcionário do Louvre, a teria roubado. Sabe por quê? Porque a pintura, esse ladrão estava tentando vendê-la, então ele foi denunciado. Questionado, esse ladrão afirmou que roubara a obra por considerar que ela tinha que voltar a seu país de origem, a Itália. Não podia estar na França, alegando que ela tinha sido roubada dos franceses. Não, pelos franceses, da Itália pelos franceses. O que não era verdade. A gente já viu que o próprio Leonardo a levara para a França e a vendera para o Francisco I, o rei. Bom, ainda sobre Mona Lisa, ainda se debate sobre a origem da mulher retratada na pintura. Há várias teorias, como a mulher que aparece no quadro seria Lisa del Giocondo, esposa de Francesco del Giocondo, rico comerciante da sociedade florentina. Teria sido encomendada para celebrar o nascimento do segundo filho do casal. Por isso que ela é também conhecida, a Mona Lisa, como La Gioconda, tá? Outra teoria é que a mulher retratada seria Isabel de Aragão, duquesa de Milão, uma grande mecenas da época. E por fim, uma terceira hipótese, que a pintura seria um autorretrato de Leonardo da Vinci em roupas femininas. Qual é? Ninguém sabe a certeza. Mas, voltando a Leonardo, qual é a sua origem? Bom, ele era filho de um notário, tá? Piero da Vinci, com uma camponesa, Caterina de Florença. Pouco se sabe da infância de Leonardo. Sabe por quê? Porque se acredita que ele passou até os seus 4, 5 anos com essa camponesa, que logicamente não casou com o notário Piero. Então, acredita-se que ele ficou até uns 4, 5 anos com a mãe, né? No vilarejo de Anchiano. E depois do casamento de sua mãe, a camponesa, né, com um lavrador, casamento arranjado por Piero, o Leonardo mudou-se para a casa de seu pai, então casado com uma jovem de 16 anos, chamada Albiera. Conta-se que Leonardo cresceu tendo muito boa relação com Albiera, sua madrasta, que a chamava de madrinha. Mas ela morreu muito cedo e Piero casou de novo quando, enfim, teve o seu filho legítimo. Agora vou falar de Giorgio Vasari. Quem foi Giorgio Vasari? O grande biógrafo do século XVI, que escreveu sobre os grandes pintores do Renascimento. Então, o que a gente sabe
de Leonardo da Vinci, da maioria dos grandes pintores do Renascimento, é pelas obras de Giorgio Vasari. Era um italiano. Ele conta que um camponês local pedira a Leonardo que pintasse, isso, no começo, quando ele começou a mostrar seu talento, né? O Vasari conta o seguinte, que um camponês local, né, pegou uma placa, um escudo e pediu para ele fazer uma pintura. Leonardo pintou 2 serpentes, à dúvida, ou serpentes ou dragões, soltando fogo. Ficou tão surpreendente a pintura que o próprio pai, o Piero, resolveu vendê-la a um negociante florentino, um negociante de arte florentino, que comprou rapidinho, porque era uma obra de arte. Bom, e esse negociante de arte acabou vendendo essa obra ao Duque de Milão. Você vê como ela foi muito bem requisitada, admirada. Bom, isso ele era criança. Com 17 anos, Leonardo então passou a ser aprendiz no famoso ateliê de Verrocchio, porque o pai viu, né, o Piero, que ele tinha muito talento, então colocou no ateliê de Verrocchio, um dos mais bem conceituados de Florença. Lá só podia ir quem tinha condição financeira. Lá, nesse ateliê de Verrocchio, ele aprendeu técnicas de pintura, pôde aprender também outras artes, porque nos ateliês também aprendia outras artes, como ciências humanas, químicas, metalurgia, escultura, modelagem e outras atividades. Nesse ateliê passaram muitos artistas famosos, como Perugino e Botticelli, entre outros. Vasari, o seu biógrafo, né, aquele que escreveu sobre ele, conta que Leonardo, certa vez, colaborou com a pintura de seu mestre, do Verrocchio, chamada O Batismo de Cristo. Essa obra ainda está no museu. Pintando, para ajudá-lo, o Verrocchio pediu para ele pintar um anjo lá da esquerda, tinha 2 anjos, pintar o anjo da esquerda na pintura. E ele pintou, mas ele pintou com tanta superioridade em relação ao seu mestre, que segundo Vasari, Verrocchio não desistiu de pintar, nunca mais pintou. Isso deve ser um exagero do biógrafo Vasari. Essa obra eu vou mandar para vocês vão ver os 2 anjos, o de Verrocchio e o de Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é da esquerda. Também acredita-se que Leonardo teria sido modelo de 2 obras de Verrocchio, a estátua de bronze de Davi e Tobias, um anjo, porque se dizia na época que Davi teria sido inspirador, como um dos mais belos aprendizes do ateliê de Verrocchio. Então ele foi modelo de várias obras de Verrocchio, porque ele era muito belo. Bom, em 1472, quando ele tinha 20 anos, Leonardo passou a ser o mestre de sua própria guilda de São Lucas, tá? Montada por seu pai. Aí não era um ateliê, era uma guilda, onde participavam artistas e doutores em medicina. Mas sua ligação com Verrocchio permaneceu para sempre e colaborava com ele quando era chamado, tá? Ficaram sempre amigos. Em 1476, quando ele estava fazendo parte desse ateliê, dessa guilda, Leonardo, mais 3 jovens, foram acusados de sodomia. Teriam tido relações homossexuais com Jacó Saltarelli, de 17 anos. Quem era esse Jacó Saltarelli? Ele era um popular prostituto de Veneza. Né? Eles foram absolvidos, tanto Leonardo da Vinci quanto esses 3 jovens, porque um deles tinha relação com a família, né? Com a família dos Médici. Mais tarde houve outra acusação e eles foram também inocentados por falta de provas.
tá? Se eles fossem pobres, eles eram presos, mas como eles eram, né, do ateliê rico, né? Bom, em 1502, Leonardo passou a trabalhar com César Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Assim, Alexandre VI teve muitos filhos, muitas amantes, atuando como arquiteto e engenheiro desse Papa, tá? E até militar. Olha, ele viajou, o Leonardo da Vinci, por toda a Itália com seu patrão, tá? O César Borgia, o filho do Alexandre VI, o Papa. Foi nessa viagem que conheceu Nicolau Maquiavel. Lembra de Nicolau Maquiavel, o escritor do Príncipe? Bom, e depois de um ano, né, viajando, eles retornaram a Florença, onde ele recebeu a encomenda de pintar Mona Lisa. Mona Lisa foi em Florença pintada, não foi em Roma. No solar, no Vale do Loire, na França, Leonardo viveu seus últimos anos de vida, tá? Ele foi chamado por Francisco I da França, eu já falei, e ele passou todos os anos do final da sua vida lá, morrendo em 1519. Segundo Vasari, seu biógrafo, seu rei segurava a cabeça de Leonardo quando ele morreu. Acredita-se que a morte de Leonardo, né, foi derrame cerebral. Mas antes de acabar essa aula, que já está bem compridinha, não posso deixar de falar da última ceia de Leonardo da Vinci e do homem vitruviano, o famoso homem vitruviano. Tem que falar dessas duas obras. A última ceia, como eu já falei, está em Milão, num convento que o sucessor de Ludovico Sforza, aquela grande família, né, de Milão, destinou o local para a sepultura de seus familiares. Isso nesse convento, tá? O tema A Última Ceia era muito pintado, tradicional, nos refeitórios monásticos. Só que a obra de Leonardo, A Última Ceia de Leonardo, é ímpar no que se refere ao realismo e profundidade. Então, deixo todos os outros no chinelo. A obra A Última Ceia que eu vou mandar é impressionante, tá? Bom, demorou 3 anos para pintar a Última Ceia. E um fato triste é que a pintura sofreu agressões ao longo do tempo. Inclusive, foi atingida por um bombardeio aéreo na Segunda Guerra Mundial. Agora, vou terminar mesmo falando, né, do homem vitruviano. Todo mundo conhece esse desenho, né, de Leonardo da Vinci, que representa o corpo humano com as proporções ideais, tendo o ideal de beleza e harmonia nas proporções. Vou mandar também. E vou ficar por aqui. Beijos!